Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 33. Capítulo 402 A Lei dos Sonhos Divinos. Jian Li assentiu com a cabeça e disse, isso mesmo, é a erva divina primordial. Shu Tianxi bebeu uma taça de vinho de aguardente e olhou para Jian Li com olhos gentis. A erva divina primordial é um pouco problemática, disse Shu Tianxi lentamente. As belas criadas no centro do salão principal ainda dançavam graciosamente, animando a atmosfera do palácio. Ancião Shu, por favor, me avise se houver alguma dificuldade. Este item é muito importante para mim, disse Jian Li em voz grave, com o olhar fixo em Shu Tianxi. É muito importante, murmurou Shu Tianxi em voz baixa. É o seguinte, jovem mestre Jian, nossa raça do bicho da Zeda divino primordial possuía a erva divina primordial, mas devido a um acidente, ela se foi. Se você deseja a erva divina primordial agora, somente o clã Killing ancestral ainda possui, disse Shu Tianxi. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. De fato, como a besta do pesadelo havia dito, o clã Killing ancestral possuía a erva divina primordial. Posso oferecer tesouros em troca com o clã Killing ancestral. Espero que o ancião Shu possa me ajudar a negociar, disse Jian Li. Desde o início, ele havia planejado que se a raça do bicho da Zeda divino primordial não a possuísse, ele trocaria tesouros com o clã Killing ancestral. Jian Li estava bastante confiante em seu pequeno cofre de tesouros. Trocar por uma erva divina primordial definitivamente não seria um problema. Jovem mestre Jian, não se trata de tesouros, disse Shu Tianxi. Logo em seguida, Shu Tianxi explicou o motivo para Jian Li. Descobriu-se que a erva divina primordial é uma planta divina que contém poder divino primordial e só pode sobreviver na terra do espírito primordial. Assim que sair da terra do espírito primordial, a erva divina primordial murchará imediatamente e perderá sua eficácia. A terra espiritual do clã Killing ancestral fica na terra ancestral do clã Killing ancestral. Para obter a erva divina primordial, é preciso entrar na terra ancestral do clã Killing ancestral. Se o clã Killing ancestral concordará ou não é outra questão, e entrar nas terras ancestrais do clã Killing ancestral é extremamente perigoso. Afinal, o clã Killing ancestral não é tão amigável à raça humana quanto o clã do bicho da Zeda divino primordial. Então é assim que é. Jian Li murmurou em seu coração. Não admira que Shu Tianxi estivesse tão preocupado. Ele queria que Shu Tianxi entrasse na terra ancestral do clã Killing ancestral e usasse sua erva divina primordial. O próprio Jian Li achava isso improvável. Não há mesmo nenhuma maneira? Jovem mestre Jian, posso perguntar qual é a sua força atual? Shu Tianxi pareceu ter pensado em algo e então perguntou. Quão forte? Será que esse ancião tem algum método? Lidar com especialistas supremos comuns de baixo escalão não deve ser problema nenhum. Jian Li respirou fundo e então disse. Jian Li já havia alcançado o ápice do 4º nível do grande sábio. Aliado aos seus muitos métodos, Jian Li tinha bastante confiança ao lidar com especialistas supremos comuns. Ele era capaz de lidar com especialistas supremos de nível inferior. Os olhos de Shu Tianxi brilharam, e seu olhar em direção a Jian Li tornou-se ainda mais fervoroso. Possuir uma força tão extraordinária em uma idade tão jovem faz jus ao título de escolhido. Se for esse o caso, não é impossível. Shu Tianxi reprimiu seus pensamentos e então disse. Não é impossível. Uma recha de esperança surgiu no coração de Jian Li. Será mesmo possível. Jovem mestre Jian, descanse aqui primeiro. Encontrarei uma maneira de negociar com o clã Killing ancestral. Shu Tianxi ponderou por um momento e então disse lentamente. Muito obrigado, ancião Shu. Jian Li cerrou os punhos em sinal de gratidão. Logo em seguida, Jian Li descansou no clã do bicho da Zeda divino primordial sob os arranjos de Shu Tianxi. Jian Li também não perdeu tempo. Na sala de cultivo preparada pelo clã do bicho da Zeda divino primordial, ele continuou a compreender o poder da lei contido no sangue da essência suprema dos sonhos. A lei que Shenmen dominou foi a extremamente rara lei da morte. A lei da morte é uma lei que ocupa uma posição extremamente elevada entre as inúmeras leis. As leis da morte, assim como o tempo, o espaço, a vida, a destruição, o caos, a reencarnação. Essas poderosas leis de nível primordial são leis que envolvem a origem do mundo. A dificuldade de compreender essas leis de nível de origem é extremamente alta, mas seu poder também supera em muito de outras leis convencionais. A condição primordial para que um grande sábio alcance o reino supremo é compreender o poder da lei. E quanto mais forte for a compreensão do poder da lei, maior será o poder de combate após o avanço ao reino supremo. É claro que a maioria das pessoas não tem o talento necessário para compreender essas leis de origem de alto nível. Quase todos os especialistas supremos compreendem as leis convencionais como força, defesa, fogo, e assim por diante. Aqueles que conseguem compreender as leis de nível origem são todos superprodígios do antigo continente estéreo, e a oportunidade e a capacidade de compreensão são indispensáveis. Na sala de cultivo da raça do bicho da Zeda divino primordial, Jian Li sentiu as leis da morte na essência suprema dos sonhos, no sangue que repousava em sua mão. As leis da morte ali contidas eram verdadeiramente requintadas demais. Jian Li passou quase 3 dias usando a pedra da iluminação, mas mesmo assim não conseguiu compreendê-la completamente. Parece que a oportunidade não é suficiente. Jian Li respirou fundo. Ele sentia que estava a apenas um passo do sucesso. Se ele conseguisse compreender as leis da morte, isso representaria um enorme reforço para o poder de Jian Li. Jovem mestre Jian, o ancião Shu solicita sua presença. Assim que Jian Li estava prestes a continuar o cultivo, uma voz respeitosa soou de fora da sala secreta. Parece que houve um resultado, pensou Jian Li. Logo em seguida, Jian Li saiu da sala de cultivo. Montanha Divina Ancestral. Caverna Killing.
Você ainda não encontrou o culpado? O belo rosto de Wu Linger estava tomado pela frieza, e seus olhos carregavam traços de uma luz gélida. Ao redor da caverna Killing, havia muitos membros do clã Killing ancestral. Esses membros da raça ajoelharam-se trêmulos ao lado de Wu Linger. Vossa Alteza, a batalha pelo armamento imperial está em curso, portanto, uma investigação em larga escala não é possível, disse um membro trêmulo do clã Killing ancestral ao lado dela. Os outros então repetiram o que disseram e explicaram. Wu Linger cerrou os punhos com força, o coração repleto de tristeza e indignação. Ela e o irmão tinham um ótimo relacionamento. Agora seu irmão havia sido tragicamente assassinado, mas ela não podia fazer nada. Isso a magoou profundamente. No entanto, ela também sabia que era inútil culpar os outros se o culpado não pudesse ser encontrado naquele momento. A luta pelo armamento imperial causou pânico em toda a Montanha Divina Ancestral. Muitos membros da raça demoníaca da Montanha Divina Ancestral já haviam perdido a vida na luta. Mesmo o número de mortes e ferimentos entre os demônios supremos não foi pequeno. Até mesmo os antigos ancestrais do reino do quase imperador sofreram algumas perdas. Além disso, até que a propriedade do armamento imperial fosse decidida, ninguém sabia quanto tempo essa luta continuaria. Qual é a situação atual daquela disputa pelo armamento imperial? Wu Linger reprimiu a tristeza e a indignação em seu coração e então perguntou. Ultimamente ela estivera ocupada rastreando o culpado pelo assassinato de Gu Killing, então não prestara muita atenção à luta pelo armamento imperial. Informando a Vossa Alteza, os ancestrais antigos dos vários clãs demoníacos antigos já estão envolvidos em ferozes confrontos no túmulo imperial do grande imperador Dragão Púrpura. O ancestral antigo do clã do boi demoníaco antigo já caiu, continuou o membro do clã Killing ancestral ao lado dela. Capítulo 403, rumo à raça Killing. Jovem mestre Jian, está Shu Xuan, a donzela divina do clã do bicho da Zeda divino primordial. Ela o acompanhará até as terras ancestrais do clã Killing ancestral para usar a erva divina primordial, disse Shu Tianxi a Jian Li com um sorriso. Ao lado de Shu Tianxi estava uma mulher de traços delicados. A mulher usava um vestido verde claro esvoaçante e imortal, sua figura era graciosa e suas pernas longas, loiras e delicadas eram incrivelmente atraentes. No entanto, seus olhos estavam repletos de uma profunda arrogância. Principalmente quando ela olhava para Jian Li, havia um toque de frieza em seu olhar. Jian Li virou lentamente a cabeça para olhar para a mulher e ativou seu sistema de roteiro de vida. Nome, Shu Xuan. Reino Grande Sábio, 8º nível. Linhagem do bicho da Zeda divino primordial. Destino, talento de quase imperador. Roxo, histórico familiar impressionante roxo, clã demoníaco ancestral roxo. Roteiro de vida, personagem secundária em O Grande Imperador do Caos, donzela divina da raça do bicho da Zeda divino primordial na Montanha Divina Ancestral. De força e talento surpreendentes. Favorabilidade -10. Ponto de virada recente 68 dias depois, absorve a essência da flor divina do sol, alcançando o grande sábio do 9º nível. Donzela divina do clã do bicho da Zeda divino primordial? Após lançar um olhar rápido, Jian Li desviou o olhar. Shu Xuan, durante esta viagem às terras ancestrais do clã Killing ancestral, você deve proteger o jovem mestre Jian. Shu Tianxi instruiu Shu Xuan. Shu Xuan assentiu com a cabeça e esperou ao lado. Jovem mestre Jian, vejo que você parece ter uma marca de linhagem do clã Killing ancestral na mão. Aceite este pingente de jade, ele pode ocultar a aura da sua marca. Caso contrário, ir até o clã Killing ancestral pode causar muitos problemas. Shu Tianxi tirou um antigo pingente de jade e entregou a Jian Li. Jian Li não recusou e aceitou o pingente de jade de Shu Tianxi. Após guardar o pingente de jade, a marca da linhagem de sangue na mão de Jian Li ficou completamente oculta. Ele já não conseguia sentir aquela aura de forma alguma. Funciona mesmo, pensou Jian Li com o coração acelerado. Logo em seguida, Shu Tianxi deu aos dois muitas outras instruções a respeito do clã Killing ancestral. Após todos os preparativos estarem concluídos, os dois conduziram vários anciãos do clã do bicho da Zeda divino primordial até o clã Killing ancestral. No Vale da Montanha Divina Ancestral, Jian Li e seu grupo avançaram rapidamente em direção ao clã Killing ancestral. Após Shu Xuan cumprimentar Jian Li no clã do bicho da Zeda divino primordial, ela não falou mais com ele. Em vez disso, os anciãos foram extremamente atenciosos com Jian Li. Eles basicamente atenderam a todos os pedidos. Jovem mestre Jian, a donzela divina Shu tem essa personalidade. Quando sua irmã sênior era muito jovem, ela foi enganada por um humano e perdeu sua linhagem de sangue espiritual. Por causa disso, a donzela divina Shu tem uma impressão um tanto negativa da raça humana. Transmitiu um ancião do clã do bicho da Zeda divino primordial a Jian Li. Então é assim que Jian Li entendeu em seu coração. Não é de admirar que ao se encontrarem sem que nada tivesse sido feito, já houvesse uma avaliação de favorabilidade de -10. Parece que o incidente com sua irmã deixou uma sombra sobre ela. No entanto, Jian Li não se importava. Era problema dela, contanto que não o impedisse de obter a erva divina primordial. Logo em seguida, o ancião do clã do bicho da Zeda divino primordial continuou a contar a Jian Li sobre outros assuntos. Isso incluía a luta contínua pelo armamento do imperador. Embora a besta do pesadelo também tenha reunido algumas informações, elas não eram tão detalhadas quanto as do clã do bicho da Zeda divino primordial. Seu clã do bicho da Zeda divino primordial não participou da contenda? Perguntou Jian Li com o coração comovido. O ancião do clã do bicho da Zeda divino primordial acabará de dizer que muitos membros do clã dos demônios ancestrais tinham ido ao túmulo do imperador, querendo disputar o caldeirão demoníaco dourado do dragão púrpura. Jovem mestre Jian, nosso clã do bicho da Zeda divino primordial não é hábil em combate.
Tais assuntos perigosos realmente não são adequados para nós. Um ancião sorriu. Xu Xuan continuava voando rapidamente à frente, ignorando completamente Jian Li e as palavras dos outros. Em pouco tempo, o grupo chegou ao clã Qilin ancestral. Sob a liderança de Xu Xuan, Jian Li e os outros entraram no clã Qilin ancestral sem serem incomodados. Algumas criaturas estranhas e bestas demoníacas que eles encontraram também foram facilmente subjugadas e mortas por Xu Xuan. A viagem foi segura e sem grandes problemas. O local onde o clã Qilin ancestral estava situado era uma cadeia de montanhas com selvas densas. As montanhas estavam verdejantes, com várias camadas de vegetação, e os rugidos de diversas criaturas estranhas podiam ser ouvidos por toda parte. Linger, quanto tempo? Parece que sua força melhorou bastante. Quando você teria um tempo para treinarmos? Disse Xu Xuan a uma bela mulher que se aproximava. A mulher usava um longo vestido vermelho flamejante, tinha uma figura graciosa e uma marca especial na testa. Ao lado da mulher estavam muitos membros do clã Qilin ancestral, todos poderosos cultivadores do Grande Sábio. Nome: Linger. Reino Grande Sábio, 8º nível. Linhagem ancestral do clã Qilin ancestral. Destino: talento de quase imperador. Roxo: histórico familiar impressionante. Roxo: clã demoníaco ancestral. Roxo: roteiro de vida. Personagem secundária em O Grande Imperador do Caos, princesa do clã Qilin ancestral na Montanha Divina Ancestral, irmã mais nova de Wu Qilin. De força e talento surpreendentes. Favorabilidade -20. Ponto de virada recente. 65 dias depois, absorve uma grande quantidade de líquido nutritivo divino na Montanha Divina Ancestral. Coordenadas: 984.245, alcançando o Grande Sábio do 9º nível. A princesa Linger, do clã Qilin ancestral. Será ela a irmã mais nova de Wu Qilin? Jian Li permaneceu atrás de Xu Xuan sem alterar sua expressão facial. Agora, com aquele pingente de jade escondendo a marca, ele não deverá ser descoberto. Xu Tianxi já havia dito antes de chegar que Xu Xuan cuidaria de tudo. Não, na próxima. Estou atolada de trabalho agora. Linger suspirou. Xu Xuan também tinha ouvido falar do irmão sênior de Linger, mas não podia ajudar nesse assunto. Embora sua raça do bicho da Zeda divino primordial mantivesse boas relações com o principal clã demoníaco ancestral, ainda existiam muitas relações de rivalidade secretas. Será que o irmão sênior dela foi morto por Jian Li? Xu Xuan franziu a testa, lembrando-se da marca da linhagem sanguínea na mão de Jian Li. O que estou pensando? Esse Jian Li é apenas um membro da raça humana do 4º nível do Grande Reino Santo. Como ele pôde matar um Wu Qilin de nível Grande Sábio de alto escalão? Xu Xuan reprimiu seus pensamentos e continuou a conversar com Linger. Após conversarem o suficiente, Linger conduziu Xu Xuan e Jian Li lentamente em direção à Terra Ancestral. Tem certeza de que quer que aquele humano absorva a erva divina primordial? Ela foi obtida pelo seu clã do bicho da Zeda divino primordial a um custo altíssimo. Linger olhou para Jian Li, sentindo sempre uma irritação inexplicável ao vê-lo. Xu Xuan assentiu com a cabeça, depois franziu a testa e disse: há algum problema? Nossos anciãos já negociaram com vocês antes. Jian Li não demonstrou nenhuma expressão, seguindo os dois lentamente para o interior. Linger franziu levemente os lábios, olhou para Jian Li e, por fim, não disse mais nada. Em pouco tempo, os poucos que restavam chegaram à terra ancestral do clã Qilin ancestral. Lembrem-se, depois de entrarem na terra ancestral, vocês só podem ficar por 3 dias. Assim que os 3 dias terminarem, vocês serão teleportados à força para fora, disse Linger a Jian Li e Xu Xuan. Capítulo 404 revelado. A terra ancestral do clã Qilin ancestral está localizada no coração do território do clã Qilin ancestral, em um vale imenso. Formações poderosas estão por toda parte, guardando-a. Há também muitos membros do clã Qilin ancestral patrulhando perto da entrada do vale, sob forte esquema de segurança. Sem a ajuda do clã do bicho da Zeda divino primordial, mesmo que ele soubesse que a erva divina primordial estava ali, provavelmente não teria como obtê-la. Jian Li murmurou para si mesmo. A energia mental e a energia espiritual aqui estavam completamente suprimidas, a um nível extremo. O espaço também estava completamente selado por formações por toda parte, tornando qualquer intrusão impossível. Além disso, existem muitas bestas demoníacas guardando as terras ancestrais. Se vocês perecerem lá dentro, nosso clã Qilin ancestral não se responsabilizará por nada. Linger lançou um olhar para Jian Li e Xu Xuan, e continuou. Xu Xuan assentiu com a cabeça, entendo. Logo em seguida, Linger usou uma técnica secreta especial para abrir a entrada do vale. Em seguida, ela deu a Jian Li e Xu Xuan um símbolo cada um, e então permitiu que eles entrassem na terra ancestral do clã Qilin ancestral. Dentro das terras ancestrais do clã Qilin ancestral, o vale ancestral estava repleto de uma energia espiritual abundante e intensa. Rugidos estrondosos ecoavam por toda parte, indicando claramente a presença de bestas exóticas extremamente poderosas. Parecia que este lugar era completamente imune às leis naturais da montanha divina ancestral lá fora. A energia mental e a energia espiritual podiam fluir livremente aqui. Jian Li respirou fundo, e a energia pulsante em seu corpo e a energia mental em sua mente fervilhavam constantemente. Ao chegar aqui, ele sentiu como se todas as amarras que prendiam seu corpo tivessem sido removidas. Jovem mestre Jian, primeiro vou levá-lo para encontrar a erva divina primordial. Certifique-se de me seguir de perto. Há muitas bestas demoníacas por perto, e sua força é excepcionalmente poderosa, disse Xu Xuan a Jian Li com uma expressão séria. Sim, eu irei, disse Jian Li, indiferente. Logo em seguida, os dois aceleraram ao máximo, atravessando o vale rapidamente.
O clã Killing ancestral já havia informado Shu Xuan sobre a localização exata da erva divina primordial. Os dois só precisavam voar rapidamente ao longo da rota. A única coisa com que era preciso ter cuidado eram os vários monstros poderosos. Shu Xuan era de fato digna de ser a donzela divina do clã do Bicho da Zeda Divino. Empunhando uma poderosa arma divina, ela desencadeou técnicas formidáveis, eliminando facilmente todas as bestas demoníacas que tentaram feri-los. Graças ao forte poder de supressão de Shu Xuan, Jian Li evitou muitos problemas. Uma hora depois, após um progresso cauteloso, a jornada deles não foi muito ideal. Ainda precisamos fazer esse desvio? Já perdemos muito tempo. Jian Li franziu a testa. Shu Xuan também contou a Jian Li a localização da erva divina primordial. No entanto, o percurso planejado por Shu Xuan era um tanto estranho, seguindo muitos caminhos diferentes e fazendo muitos desvios. Se eles seguissem a rota de Shu Xuan, levariam pelo menos 2 dias para chegar ao destino. Se restasse apenas um dia, Jian Li não tinha certeza se conseguiria cultivar com sucesso o Qi único que se transforma em 3 puros. Isso é para sua segurança. Há muitas bestas exóticas de nível supremo por perto. Esta já é a rota mais segura e rápida. Shu Xuan continuou a observar os arredores, ignorando completamente a insatisfação de Jian Li. Os dois estavam agora à beira de um riacho, e rugidos ecoavam por toda parte. O riacho murmurante foi perturbado pelos estrondos estrondosos, causando muitas ondulações. Não vou discutir isso com você. O próximo trajeto será de acordo com o meu plano, continuou Jian Li. Você? Shu Xuan mordeu levemente o lábio, com os olhos fixos em Jian Li. Estrondo. Nesse instante, uma poderosa besta exótica surgiu repentinamente por trás de Jian Li, com suas garras afiadas prontas para agarrá-lo. A aura dessa besta exótica era extremamente poderosa, tendo já alcançado a aura do 4º nível supremo. Era uma besta demoníaca de nível superior entre as de nível supremo. Saia daqui! Shu Xuan não teve tempo para pensar muito, empurrando Jian Li com grande força e ativando seu poder sagrado ao máximo. Ela atacou com as garras da besta exótica. Bang! O feroz poder sagrado de Shu Xuan e as garras da besta exótica se entrelaçaram, criando um enorme som de colisão. Num instante, o poder sagrado de Shu Xuan foi despedaçado, e suas roupas foram levemente rasgadas pelo que aterrador. Ao mesmo tempo, seu corpo foi arremessado, caindo no riacho próximo. Jovem mestre Jian, depressa, eu o deteirei. Shu Xuan então se levantou à força, completamente molhada, com a pele clara e atraente exposta onde suas roupas estavam rasgadas. Suas curvas graciosas e seu físico encantador pareciam incrivelmente tentadores. Vendo que Shu Xuan ainda tinha capacidade para lutar, a besta exótica de 4º nível supremo arrastou seu corpo enorme e investiu novamente contra Shu Xuan. Shu Xuan estava com os nervos à flor da pele. Então ela sacou sua arma divina, ativou todo o seu poder e se preparou para lutar contra a besta exótica até a morte. Rasgar. Justo quando Shu Xuan estava prestes a lançar uma ofensiva feroz, um som violento de rasgo ecoou repentinamente, e uma enorme rachadura apareceu no corpo maciço da besta demoníaca de nível supremo. Imediatamente depois, seu corpo enorme foi partido ao meio ao longo da imensa fenda. Assim, uma besta exótica de nível supremo 4º perdeu a vida. Shu Xuan observou a cena diante de si, atonita. A besta exótica partida ao meio caiu pesadamente e um belo jovem surgiu diante dos olhos de Shu Xuan. Você descobriu a origem daquela raça humana? Perguntou Wu Linger na caverna Killing. Para investigar a morte de seu irmão, Wu Linger já havia enviado todo o seu pessoal de inteligência, que investigou grande parte da montanha divina ancestral. Havia 2 membros do clã Killing ancestral nas proximidades da caverna Killing. Ambos eram responsáveis pela coordenação de inteligência. Informamos a Vossa Alteza que, segundo nossos batedores perto da montanha divina ancestral, aquele jovem teve um conflito com a jovem senhorita da família Yang na entrada da montanha divina há algum tempo, e a matou, assim como os 2 supremos que a protegiam, disse um membro do clã Killing ancestral. A jovem senhorita da família Yang? É aquela garotinha por quem o grande ancião do clã do macaco demônio tem um carinho enorme? Perguntou Wu Linger. As plantas espirituais ao redor da caverna exalavam uma fragrância rica. Sim, Alteza, uma das testemunhas oculares era um batedor do nosso clã Killing ancestral, disse outro membro do clã Killing ancestral. Wu Linger estreitou ligeiramente os olhos, cerrando os punhos. Se aquela garotinha foi morta, deveria haver uma marca da linhagem de sangue, certo? Será que algum método foi usado para apagá-lo? A expressão de Wu Linger tornou-se extremamente feia. Ela se lembrou de que o lugar onde seu irmão havia falecido ficava no Vale da Nuvem de Fogo. E o Vale da Nuvem de Fogo continha a pasta do espírito do imperador, que podia apagar os vestígios das marcas da linhagem. Não, a linhagem do meu irmão é incrivelmente forte. A seiva espiritual do imperador não consegue apagar essa marca de sangue de forma alguma. Se ele realmente o matou, então eu definitivamente conseguiria descobrir. Wu Linger respirou fundo, com a mente a 1000 por hora. Capítulo 405, Grama Divina Primordial. E se o clã do Bicho da Zeda Divino Primordial usasse meios especiais para esconder isso? Um leve toque de frieza surgiu no coração de Wu Linger. Considerando a importância que a raça do Bicho da Zeda Divino Primordial atribuía àquela raça humana, não era impossível. Aconteça o que acontecer, enquanto houver uma mínima possibilidade, eu não vou desistir. Alguém, disse Wu Linger friamente. Na terra ancestral do clã Killing ancestral. Em uma vasta planície, Jian Li e Shu Xuan correram em direção às profundezas da terra ancestral. Nesse momento, Shu Xuan já havia trocado de roupa e estava visivelmente melhorada devido aos ferimentos. No entanto, o olhar dela quando olhou para Jian Li havia se tornado muito mais suave. Jovem mestre Jian, por que você não me disse antes que sua força era tão formidável?
Shu Shun observou Jian Li abater sem esforço uma besta demoníaca de grau supremo, então pensou em suas ações anteriores e corou levemente. Na verdade, ela o havia confundido com um cultivador de grau santo comum. Você não perguntou, não é? Eu deveria te dizer que minha força é imensa e que matar bestas demoníacas de grau supremo é como abater galinhas? Jian Li deu de ombros. Jian Li ainda tinha uma boa impressão dessa jovem, ela tinha seus próprios princípios e persistência. Embora não gostasse dele, ela não usou nenhum artifício para deixá-lo desconfortável durante toda a viagem. Assim que Jian Li falou, Shu Shun bufou friamente e não disse mais nada. Esse cara, apesar de ser tão forte, não fez nenhum movimento e me deixou lutar sozinho. No entanto, parecia que fora ela quem dissera para deixar tudo com ela. Shu Shun sentiu uma pontada de cansaço no coração. Se ela soubesse que ele era tão forte, por que teria tentado se exibir? Em seguida, sob a força inigualável de Jian Li, eles escolheram a rota mais rápida e curta, após uma jornada de matança e esmagamento. Os dois chegaram ao coração da Terra Ancestral em menos de meio-dia. A energia espiritual nas profundezas da Terra Ancestral do clã Killing Ancestral estava ainda mais turbulenta, e uma fragrância refrescante podia ser sentida por toda parte. Essa é a erva divina primordial. Shu Shun olhou para uma planta espiritual na encosta à frente, que absorvia continuamente o ki espiritual do céu e da terra. Aquela planta espiritual tinha cerca de 2 metros de comprimento, com galhos e folhas que brilhavam com cores exóticas, e seu fulgor cativante e luz fluida emitiam um brilho deslumbrante. Jian Li podia sentir o puro poder espiritual contido naquela erva divina primordial. Serei seu protetor aqui, vá em frente e absorva isso, disse Shu Shun. Jian Li assentiu com a cabeça sem recusar. Havia bestas exóticas extremamente perigosas por toda parte, então ter um protetor era naturalmente melhor. Logo em seguida, Jian Li criou formações poderosas ao redor deles, ocultando suas auras. Após preparar todos os meios, Jian Li aproximou-se da erva divina primordial. O poder divino primordial foi rapidamente absorvido pelo corpo de Jian Li. Jian Li sentiu o gargalo do 4º nível do grande grau santo em seu corpo tremendo, como se estivesse prestes a ser rompido. Isto é realmente muito bom, disse Jian Li com os olhos brilhando. Apenas um pouco de poder divino primordial poderia fazê-lo sentir o iminente avanço. No entanto, a prioridade imediata era cultivar com sucesso o ki único que se transforma nos 3 puros. A questão do avanço teria que ser adiada. Jian Li não havia esquecido que só lhe restavam 3 dias. Se ele não conseguisse em 3 dias, não teria outra oportunidade tão boa de encontrar a erva divina primordial da próxima vez. Jian Li respirou fundo, reprimindo os muitos pensamentos que lhe rondavam o coração. Então, ele sentou-se de pernas cruzadas ao lado da erva divina primordial e, de acordo com o método de cultivo do ki único que se transforma em 3 puros, começou a condensar o ki primordial inicial. À medida que Jian Li cultivava, o poder divino primordial da erva divina primordial era rapidamente consumido por ele. O poder divino primordial circulava pelo corpo de Jian Li seguindo um caminho extremamente misterioso. O tempo passou lentamente assim. Montanha Divina Ancestral. Túmulo do Imperador Dragão Púrpura Grande Imperador. Nesse momento, o túmulo do Imperador estava cercado por poderosos membros da raça demoníaca, pertencentes a vários grupos do clã dos demônios antigos. Até mesmo muitas figuras do nível de ancestrais antigos estavam se confrontando nas proximidades. Por toda parte havia uma onda de energia ki e sangue pulsando. Um forte cheiro de sangue e uma aura arrepiante permeavam toda a área. No centro do túmulo do Imperador, ao lado do caldeirão demoníaco dourado do Dragão Púrpura, estava um velho e um jovem. Ambos estavam extremamente fracos naquele momento, sua carne e sangue definhavam, como se pudessem perder a vida a qualquer instante. Esses dois eram precisamente Shen Zuangmin e Gu Seng, que haviam suportado uma série de lutas e devastação. A arma do Imperador do Caminho Supremo havia se libertado completamente do controle de Shen Zuangmin. A desprezível raça humana ousa cobiçar a arma suprema do caminho imperial do nosso antigo clã demoníaco, que ridículo! Disse friamente um ancestral do clã primordial dos macacos demoníacos que estava por perto. As vestes do macaco demoníaco ancestral estavam levemente manchadas de sangue, e seu ki ilimitado fluía continuamente, como se quisesse destruir toda a tumba do imperador. Sob o violento ataque de Qi, Shen Zuangmin e Gu Seng enfraqueceram ainda mais, suas chamas vitais parecendo prestes a se extinguir a qualquer momento. Não muito longe dali, também estavam os cadáveres de vários ancestrais antigos. Todos eles eram os alicerces do principal clã demoníaco ancestral. Após intensos combates, havia agora muito menos competidores ao redor do túmulo do imperador. O número de membros da grande raça demoníaca de nível ancestral antigo que caíram em combate já ultrapassou 5. Quanto aos membros da raça demoníaca de outros níveis, inúmeros morreram. Apenas o clã do dragão negro primordial, o clã Killing ancestral e o clã do macaco demônio primordial, esses 3 clãs principais, permaneceram. Isto não é seu, pertence ao nosso clã primordial do dragão negro. Do outro lado, disseram os 2 ancestrais do dragão infernal ancestral em voz grave. O macaco demoníaco ancestral sorriu levemente e em seguida, olhou para o outro lado. Velho Yi, que tal matarmos esses 2 e dividirmos essa arma do Imperador do Caminho Supremo igualmente? Além disso, podemos tomar o território deles no processo. O macaco demoníaco ancestral disse ao ancestral do clã Killing ancestral ao seu lado. O antigo ancestral do clã Killing ancestral demonstrou um leve interesse no olhar. O clã dos dragões infernais ancestrais já havia gasto muito de sua base para obter essa arma suprema do caminho do imperador. Se eles matassem também esses 2 velhinhos então,
Pode ser que seja realmente possível. No entanto, o macaco demoníaco ancestral não era um personagem simples. Ele falava bem agora, mas depois poderia mostrar uma faceta diferente. Afinal, as forças de elite do seu clã do macaco demoníaco ancestral eram ligeiramente mais fortes do que as do seu clã Killing ancestral. No entanto, se ele tivesse outras intenções, não teria outros meios? Eu tinha exatamente essa intenção. Vamos lidar primeiro com esses dois velhotes. O ancestral do clã Killing ancestral sorriu, um lampejo de frieza reluzindo em seus olhos. Os dois ancestrais antigos do dragão inferior ancestral sentiram seus corações afundarem. Se os dois lados unissem forças, a situação seria terrível. Contudo, tendo chegado a esse ponto, seu antigo clã dos dragões infernais não tinha para onde fugir. Não havia outra escolha senão avançar sem medo. Você realmente acha que pode me enfrentar? Nesse instante, uma voz fraca soou. Ao lado do caldeirão demoníaco dourado do dragão púrpura, Shen Zhuangmin lutava para se levantar, com as pupilas desfocadas, e todo seu corpo irradiava um poder imperial que parecia rasgar o céu e a terra. Arte do Imperador, reversão do caos, inversão do sol e da lua. Capítulo 406. Sucesso e desvantagens. Imediatamente depois, um fluxo de luz dourada, rasgando tudo, irrompeu do corpo de Shen Zhuangmin. Assim que a arte imperial foi ativada, inúmeras energias que emanaram do corpo de Shen Zhuangmin. O caldeirão demoníaco dourado do dragão púrpura emitiu um leve tremor sob a ativação de sua arte imperial. Quase imperador? Como isso é possível? Esse cara não é só um supremo desprezível? O ancestral macaco demônio, não muito longe dali, observava horrorizado. Os outros ancestrais antigos do clã dos demônios também olharam para Shen Zhuangmin com expressões de surpresa. Nesse instante, um poder imperial aterrador circulava ao redor do corpo de Shen Zhuangmin. Seu nível em algum ponto desconhecido já havia alcançado o nível de quase imperador. Além disso, a ativação dessa arte imperial fez com que Shen Zhuangmin parecesse se transformar em um gigante primordial, capaz de subjugar os céus e a terra. Toda a antiga tumba demoníaca estava prestes a desabar a qualquer momento. Gu Seng, ao lado dele, já estava completamente gelado, tendo perdido totalmente sua força vital. Depois de tanto esforço, encontrei uma muda tão boa, assim de repente sumiu. Todos vocês devem morrer, Shen Zhuangmin disse com a voz rouca. Terra ancestral do clã Killing ancestral. Dentro da formação nas profundezas, Jian Li absorvia continuamente o poder divino primordial da erva divina primordial, e a erva divina primordial ao seu lado emitia um fluxo de luz deslumbrante. Com a absorção do poder divino primordial e a operação do Ki único se transformando em 3 puros, uma energia primordial branca leitosa estava se condensando lentamente dentro do corpo de Jian Li. Essa energia primordial inicial havia absorvido a erva divina primordial e as várias origens de Jian Li, e já estava quase completa. Ao seu lado, muitos cristais sagrados estavam dispostos em uma poderosa formação, fornecendo continuamente a Jian Li grandes quantidades de poder sagrado. Svi. Após algum tempo com uma onda de poderosa energia espiritual, o Ki primordial do início, dentro do corpo de Jian Li, finalmente tomou forma. Isso significava que a transformação de um Ki em 3 puros de Jian Li havia inicialmente obtido sucesso no cultivo. A energia primordial inicial formada fluía dentro do corpo de Jian Li, passando por cada canto dele. O Ki primordial inicial é um poder extremamente profundo que contém o poder primordial. Tem o efeito de purificar tudo e de remontar à origem. Após a circulação do Ki primordial inicial, Jian Li sentiu que todo o seu corpo parecia muito mais transparente. O poder dentro de seu corpo tornou-se mais compatível, e muitas partículas de pó de cristal sagrado em seu corpo foram completamente removidas. Seu corpo inteiro era puro e impecável, como o de um verdadeiro imortal exilado e maculado pela poeira. Jian Li abriu lentamente os olhos, que estavam cheios de alegria. Desta vez, foram necessários 2 dias inteiros para condensar o Ki primordial inicial, mas ele finalmente conseguiu. Em seguida, vamos testar o poder dessa arte secreta. Um Ki se transformando em 3 puros. Jian Li então ativou a transformação do Ki único em 3 puros, e a energia espiritual dentro de seu corpo também circulou por um caminho extremamente misterioso. Imediatamente depois, o Ki primordial inicial dentro de seu corpo, sob a ativação de Jian Li, flutuou lentamente para fora de seu corpo. A energia primordial inicial emanou do corpo de Jian Li e, em seguida, formou 3 encarnações idênticas ao redor dele. Os 4 sentaram-se uns em frente aos outros, trocaram olhares e todos esboçaram sorrisos discretos. Jian Li ficou muito surpreso, sua energia mental também parecia ter se dividido em 4 partes. Cada um era ele mesmo, e ele podia controlá-los com facilidade. Essa sensação era mágica. As 3 encarnações estavam conectadas pelo pensamento, possuindo as mesmas habilidades divinas, artes secretas e artes marciais que o corpo principal. Com exceção da linhagem sanguínea e do físico que não eram os mesmos, basicamente não havia outras diferenças. No entanto, esse consumo parece um pouco alto, murmurou Jian Li para si mesmo. Enquanto as 3 encarnações existissem do lado de fora, o poder sagrado dentro do corpo de Jian Li se dissiparia rapidamente. Jian Li calculou que se utilizasse as 3 encarnações, sua energia espiritual se dissiparia completamente em poucas horas, no máximo. Parece que essa transformação do Ki único em 3 puros também tem suas desvantagens. Sendo assim, vamos tentar reduzir o número de encarnações. Logo em seguida, Jian Li testou a energia espiritual consumida por uma encarnação e por 2 encarnações. Ele descobriu que usar apenas uma encarnação basicamente não causaria muitas perdas e poderia ser usado a longo prazo. 2 encarnações seriam um pouco forçadas, provavelmente durando apenas meio mês. Jian Li então testou a força dessas encarnações.
Como esperado, elas eram idênticas ao seu corpo principal. Além da falta de físico e linhagem sanguínea, não havia outras diferenças em relação ao corpo original. Contudo, sem a bênção do físico e da linhagem, a força da encarnação de Jian Li ficou bastante enfraquecida. O grande sábio do 4º nível, aliado às outras habilidades divinas de Jian Li, artes marciais e artes secretas, poderia dominar o reino dos grandes santos e rivalizar com supremos comuns de nível inferior. Nesse caso, o progresso na aquisição de outros físicos poderosos seria mais rápido. Jian Li imediatamente teve uma ideia em mente. Ele refinaria suas diversas encarnações em físicos imortais. Naquela época, com 4 delas lutando juntas, não seria tão simples quanto apenas somar números. Sua força certamente daria um salto qualitativo. Esqueça isso. Agora vamos primeiro romper com o reino. Jian Li respirou fundo, reprimindo os pensamentos que lhe rondavam o coração. O reino de Jian Li já havia alcançado o ápice do grande sábio do 4º nível, a apenas um passo do grande sábio do 5º nível. Ao absorver pela primeira vez o poder da erva divina primordial, Jian Li já sentiu o afrouxamento de seu gargalo. Agora que o Qi único que se transforma em 3 puros havia sido cultivado com sucesso, e a erva divina primordial ainda possuía muito poder, era uma boa oportunidade para romper o gargalo. Imediatamente depois, Jian Li começou a divulgar sua escritura imortal da reencarnação, absorvendo o poder da erva divina primordial e atacando o reino do grande sábio do 5º nível. À medida que o poder da erva divina primordial era absorvido, a aura de Jian Li tornava-se cada vez mais vasta. 2 horas depois, com uma forte onda de aura, o gargalo de Jian Li finalmente se rompeu, e a aura do grande sábio do 5º nível circulou ao redor do corpo de Jian Li. Fora da formação, Shu Xuan, vestida de vermelho e com uma figura graciosa, esperava do lado de fora da formação. Ao redor de Shu Xuan havia muitas bestas exóticas, todas sangrando e com os corpos despedaçados, e um forte cheiro de sangue impregnava o ambiente. Entre essas bestas demoníacas, havia algumas bestas demoníacas de nível supremo de nível inferior, mas sem exceção, todas morreram aqui. Shu Xuan também tinha muitos ferimentos novos pelo corpo, seu rosto estava ligeiramente pálido e até mesmo a origem dentro de seu corpo havia sido bastante consumida. Evidentemente, matar essas bestas demoníacas teve um custo considerável para Shu Xuan. Muito bem, podemos ir. Uma voz clara soou no ouvido de Shu Xuan. Jian Li já havia retirado a formação e saído lentamente de dentro dela. O poder da erva divina primordial havia sido completamente absorvido, restando apenas a raiz ressequida. A energia espiritual nas profundezas da terra ancestral também se dissipou consideravelmente à medida que a erva divina primordial murchou. Shu Xuan soltou um suspiro pesado de alívio, ainda bem que Jian Li tinha saído. Certo, vamos lá, disse Shu Xuan suavemente. Após falar, Shu Xuan sentiu uma onda de tontura e fraqueza a atingir. Instantaneamente, Shu Xuan perdeu a consciência e seu corpo caiu diretamente em direção a Jian Li. Capítulo 407. A suspeita de Yi Yuner. Essa mulher, eu não disse que se ela se deparasse com uma besta exótica poderosa, poderia recuar temporariamente? Jian Li segurava a bela Shu Xuan nos braços, com os olhos cheios de desespero. Antes de iniciar o cultivo, Jian Li já havia dito a Shu Xuan que sua formação tinha o efeito de ocultar sua aura. Caso se deparasse com uma besta exótica extremamente poderosa, bastava que ele se escondesse bem. Jian Li balançou levemente a cabeça e, em seguida, usou seu poder espiritual para examinar o corpo de Shu Xuan. Ele descobriu que muitos dos seus meridianos já estavam danificados e que sua origem da linhagem também havia sido bastante consumida. Ela está gravemente ferida, murmurou Jian Li em seu coração. Logo em seguida, Jian Li não hesitou e ativou o Sutra do Nirvana da Fênix para tratar Shu Xuan. Enquanto tratava dos ferimentos de Shu Xuan, Jian Li correu em direção à saída das terras ancestrais. Em pouco tempo, sob os efeitos curativos que desafiam os céus do Sutra do Nirvana da Fênix de Jian Li, o corpo de Shu Xuan se recuperou significativamente. Eu consigo andar sozinha. Shu Xuan sentiu a aura quente no corpo de Jian Li e disse suavemente. Jian Li ignorou as palavras de Shu Xuan e continuou a segurá-la, saindo voando rapidamente. Na entrada das terras ancestrais do clã Qilin Ancestral, muitos membros do clã Qilin Ancestral guardavam este lugar. Não muito longe dali, havia também uma mulher requintada e comovente, com uma marca especial entre as sobrancelhas. Vossa Alteza, tem certeza de que aquele indivíduo matou o Qilin, Vossa Alteza? Perguntou um homem de meia idade com uma aura aterradora ao seu redor à mulher que se movia. Muitos outros membros do clã Qilin Ancestral se reuniram ao lado dos dois, e todos esses membros do clã possuíam auras extremamente poderosas. Linger franziu levemente os lábios e disse indiferentemente, seja como for, Yan Lao, você saberá depois de usar a técnica ocular dos 9 palácios. O homem de meia idade não disse nada ao ouvir isso. Já que Linger havia falado, ele só precisava obedecer. O grupo esperou lentamente ali. Um instante depois, um feixe de luz brilhante iluminou repentinamente a entrada da terra ancestral. Os olhos de Linger brilharam, com uma fria intenção assassina fluindo dentro deles. Eles estão fora, exclamou um membro do clã Qilin Ancestral que estava por perto. Os membros do clã Qilin Ancestral que estavam por perto ficaram extremamente alertas, liberando suas auras e encarando atentamente a entrada. Logo em seguida, um jovem bonito e uma mulher deslumbrante apareceram na entrada. A mulher estava abraçada com força pelo jovem, criando uma cena muito harmoniosa. Linger, o que você quer dizer? Shu Xuan emergiu do abraço de Jian Li, com as sobrancelhas franzidas, e repreendeu-o com uma voz delicada.
Havia tanta gente e com uma intenção assassina tão forte, que ficou claro que não eram amigáveis. Após o tratamento com o Sutra do Nirvana da Fênix, os ferimentos de Shu Xuan cicatrizaram em grande parte e seu rosto recuperou a cor. Jian Li estreitou os olhos, sentindo a fria intenção que emanava daquelas pessoas. O que essas pessoas queriam fazer? O caso dele havia sido descoberto? Não, se tivesse sido descoberto, eles teriam agido imediatamente. Muitos pensamentos surgiram na mente de Jian Li. Suspeito que essa pessoa da raça humana ao seu lado tenha matado meu irmão, e quero investigar. Wu Linger encarou Jian Li diretamente, com o rosto frio enquanto falava. Impossível, eu sei que você está triste por ter perdido seu irmão, mas isso não é motivo para fazer acusações infundadas. Shu Xuan então falou, igualmente inflexível. Jian Li manteve a calma, aparentemente indiferente a tudo. Se ele estivesse no mundo exterior, Jian Li naturalmente teria 100 maneiras de matar essas pessoas aleatoriamente. No entanto, aquele era o território do clã Killing ancestral, que escondia muitos grandes demônios de alto nível e até mesmo monstros do nível de ancestral antigo. Jian Li não queria expor muito. Seja verdade ou não, Yan Lao saberá depois de verificar. A técnica ocular dos 9 palácios de Yan Lao consegue ver através de todas as auras ocultas. Se o jovem mestre Jian realmente não fez isso, não o prejudicaremos. Wu Linger continuou. Assim que Wu Linger terminou de falar, um homem de meia-idade saiu de trás dela. Nome, Luyan. Reino Supremo, 9º nível. O linhagem ancestral do Killing. Destino, postura de quase imperador. Roxo, soberano regional. Roxo, clã demoníaco ancestral. Roxo. Arroteiro de vida, personagem secundário em Grande Imperador do Caos, segundo ancião do clã Killing ancestral na Montanha Divina Ancestral, mestre da técnica ocular dos 9 palácios, capaz de ver através de ilusões e ocultações. Favorabilidade menos 20. Ponto de virada recente nenhum. Ele é um ancião do clã Killing ancestral. Além disso, ele é um grande demônio no nível supremo. Ele domina a técnica ocular dos 9 palácios que pode romper ilusões. A técnica ocular dos 9 palácios é uma técnica de ocular de alto nível, que não só possui grande poder, como também, quando usada, permite ver através de ilusões e tem a capacidade de perceber todas as auras de todas as coisas. Um leve arrepio surgiu no coração de Jian Li. Ele não esperava que ela trouxesse à tona um grande demônio de ápice do 9º nível do Reino Supremo apenas por suspeita. Shu Xuan olhou para os muitos membros do clã Killing ancestral à sua frente, com uma expressão extremamente sombria. Jian Li de fato possuía a marca da linhagem do clã Killing ancestral. Independentemente de aquele indivíduo ter sido morto por Jian Li, caso isso tenha sido descoberto por eles. Ela temia que fosse difícil resolver as consequências. Ela sabia muito bem o quão boa era a relação entre Wu Killing e Wu Linger. Mesmo que houvesse uma mínima possibilidade, Wu Linger não deixaria o assassino escapar. Embora a marca da linhagem de Jian Li estivesse oculta pelo pingente de jade de ocultação do grande ancião, sob a iluminação da técnica ocular dos 9 palácios, Shu Xuan não tinha nenhuma confiança de que isso seria levado adiante. O jovem mestre Jian é um convidado ilustre da nossa raça do bicho da Zeda divino primordial. Por que você deveria investigá-lo apenas por causa de sua suspeita, Wu Linger? Lembre-se do seu status. Shu Xuan então falou firmemente. Independentemente do que acontecesse, ela absolutamente não podia permitir que essa pessoa do clã Killing ancestral usasse a técnica ocular dos 9 palácios para investigar. Assim que Shu Xuan falou, a intenção assassina no coração de Wu Linger se intensificou. Se não houvesse problema algum, por que ela seria tão inflexível? Deve ter sido esse cara que matou meu irmão. Não quero dizer muito mais. Se você não cooperar, não me culpe por usar meios coercitivos. Wu Linger agora tinha 90% de certeza em seu coração. É esse Jian Li, deve ser ele. Se não fosse pelo clã do bicho da Zeda divino primordial, Wu Linger já teria atacado diretamente. Wu Linger, não seja ingrata, o rosto de Shu Xuan escureceu, e ela continuou, sua aura interna já se preparando para explodir. Posso deixar você investigar. Antes que Shu Xuan pudesse terminar de falar, Jian Li a interrompeu. Jian Li caminhou lentamente para frente, ficando ombro a ombro com Shu Xuan, seus olhos fixos em Wu Linger à sua frente. Jovem mestre Jian, Shu Xuan olhou para Jian Li com preocupação. Jian Li lançou um olhar tranquilizador para Shu Xuan. Shu Xuan olhou para Jian Li, que estava calmo, e seu coração inexplicavelmente ganhou um pouco de serenidade. Concordo em investigar. Um lampejo de surpresa passou pelos olhos de Wu Linger. Capítulo 408 Técnica ocular dos 9 palácios. Ela não esperava que Jian Li concordasse com a investigação. Isso superou as expectativas dela. A técnica ocular dos 9 palácios era amplamente reconhecida, mesmo que ele utilizasse quaisquer meios. Estes seriam ineficazes sob a influência da técnica ocular dos 9 palácios. Esse cara, não importa, vamos investigar primeiro. Ótimo, obrigado, jovem mestre Jian, pela sua cooperação. Esta investigação será rápida. Se não houver problemas, nosso clã Killing ancestral pedirá desculpas. Wu Linger continuou. Um pedido de desculpas por si só não basta. Eu também quero a técnica ocular dos 9 palácios do clã Killing ancestral, disse Jian Li, olhando indiferentemente para Wu Linger. Assim que Jian Li falou, a expressão de Wu Linger tornou-se extremamente desagradável. Esse cara era ganancioso demais. Para uma simples investigação, ele queria ter acesso à técnica secreta de ponta deles. A técnica ocular dos 9 palácios era a principal técnica secreta do clã Killing ancestral. Como poderia ser ensinada casualmente a outros?
O Yanlao que estava por perto também tinha uma expressão sombria, com o Qi em seu corpo pulsando. Esse cara ousou cobiçar a técnica secreta fundamental deles. Ele realmente tinha um desejo de morte. É melhor você pensar bem, ou aceita os termos do jovem mestre Jian, ou entrará em conflito com o nosso clã do bicho da Zeda divino primordial. Xu Xuan caminhou até Jian Li e disse com firmeza. Assim que Xu Xuan falou, Yanlao não ousou agir precipitadamente. O clã do bicho da Zeda divino primordial vinha se recuperando há muitos anos e não havia vivenciado nenhum conflito importante. Ninguém conhecia sua verdadeira força. Se eles realmente lutaram contra o clã do bicho da Zeda divino primordial por causa desse cara, seu clã Killing ancestral pode enfrentar um perigo real e significativo. Será que ele está me provocando deliberadamente, tentando usar isso para evitar a investigação? Wu Linger mordeu levemente o lábio, com o coração cheio de hesitação. Xu Xuan permaneceu em silêncio ao lado de Jian Li, também pronta para usar seu poderoso trunfo e ir embora caso algo desse errado. Certo, concordo. Wu Linger respirou fundo, reprimindo os pensamentos em seu coração. Esse cara definitivamente tem um problema. Yanlao, que estava por perto, viu Wu Linger concordar e não disse muito mais. De qualquer forma, agora tudo dependia de Wu Linger. Então vou incomodar o Sr. Yan. Por favor, certifique-se de investigar minuciosamente, disse Wu Linger para o Sr. Yan ao seu lado. Yanlao assentiu com a cabeça. Vossa Alteza, deixe comigo. Imediatamente depois, os membros do clã Killing ancestral que estavam ao redor recuaram para o lado, e Xu Xuan também se moveu para um lado, deixando espaço para Jian Li e Yanlao. Técnica ocular dos 9 palácios aberta. Yanlao rugiu, e o Qi espiritual em seu corpo surgiu violentamente, circulando freneticamente dentro dele. Toda a área foi envolvida por uma violenta sensação opressiva. Jian Li também sentiu uma leve sensação opressiva, e o sangue em seu corpo fervia continuamente. Imediatamente depois, os olhos de Yanlao tornaram-se incrivelmente profundos, com runas profundas aparentemente fluindo dentro deles. Sob o olhar atento de Yanlao, toda a área apresentava leves sinais de desabamento. Jian Li sentiu um formigamento por toda a pele. Ele sabia que era o poder da técnica ocular dos 9 palácios investigando seu corpo físico. À medida que a técnica ocular se desenrolava, o pingente de jade dado pelo grande ancião do clã do bicho da Zeda divino também perdeu seu brilho naquele momento. Não havia medo no coração de Jian Li, após ter sido purificado pelo Qi primordial do início. Sua persistente marca de linhagem já havia sido há muito tempo apagada. Não havia mais defeitos. Vossa Alteza, o jovem mestre Jian não possui a marca da linhagem do nosso clã Killing ancestral. Após um longo tempo, Yanlao, vendo que de fato não havia problemas, recolheu sua técnica ocular e disse para Wu Linger, que estava próximo. Xu Xuan respirou aliviada, embora não soubesse como Jian Li tinha conseguido. Mas enquanto não houvesse problemas, tudo estava bem. As sobrancelhas de Wu Linger estavam franzidas. Realmente não havia. Tudo bem, eu entendo. Você trabalhou muito, Yanlao, disse Wu Linger para Yanlao com os olhos cheios de exaustão. Se esse cara também não era o culpado, então quem era o verdadeiro? O coração de Wu Linger estava completamente perdido. Além disso, ela ainda tinha que revelar a esse cara a principal técnica secreta do clã Killing ancestral. Muito bem, já que sua investigação não encontrou problemas, então, minha técnica ocular dos 9 palácios. Jian Li sorriu levemente e continuou. Continente Central. Terra Sagrada do Caos. Palácio do Sol Vasto. Dentro do salão do Palácio do Sol Vasto, uma onda de Qi espiritual do céu e da terra pulsava por toda parte. Ao redor havia muitas plantas espirituais que continham uma rica energia espiritual. Todo o palácio resplandecia com uma luz fluida, repleto de Qi espiritual. Acima do palácio havia um jovem bonito e imponente, que exalava energia do caos por todo o corpo. O jovem segurava um cristal sagrado do caos em cada mão, absorvendo continuamente o poder do cristal. Logo em seguida, ambos os cristais sagrados foram completamente absorvidos pelo jovem, e o Qi em seu corpo apresentou algumas flutuações. Vossa Alteza, há 2 dias, vários ancestrais antigos do clã dos demônios antigos pereceram na montanha divina ancestral, e a arma do imperador do caminho supremo. O caldeirão demoníaco dourado do dragão púrpura perdeu completamente o controle sob a técnica secreta de Shen Dakou e agora caiu no abismo do céu escuro. Uma voz respeitosa soou. Na entrada do palácio, um discípulo da terra sagrada do caos, vestido com um manto púrpura, entrou lentamente com os olhos cheios de fervorosa devoção. Oh, então aquela arma do imperador do caminho supremo não está mais na montanha divina ancestral? Xiao Yun, acima do salão, abriu lentamente os olhos com uma luz negra brilhante em suas profundezas. Reportando-me a Vossa Alteza, isso mesmo. A arma suprema do caminho do imperador, o caldeirão demoníaco dourado do dragão púrpura, já está no abismo do céu sombrio. Muitas forças já tomaram conhecimento disso e estão se preparando para agir. Continuou o discípulo de vestes púrpuras. Arma do imperador do caminho supremo. Interessante. Aproveitarei esta oportunidade para que minha reputação ressoe por todo o continente antigo estéreo, murmurou Xiao Yun em seu coração. Vale do Céu Profundo Norte. Na câmara de cultivo do clã do bicho da Zeda divino primordial. Jian Li estava compreendendo a novíssima técnica secreta de nível divino, a técnica ocular dos 9 palácios, na câmara de cultivo. Após a inspeção de Yanlao, Wu Linger, apesar de sua extrema relutância, ainda assim concedeu a técnica ocular dos 9 palácios a Jian Li. Depois disso, Jian Li e Xu Xuan deixaram o clã Killing ancestral e retornaram ao clã do bicho da Zeda divino primordial. Jian Li praticava essa poderosa técnica ocular de acordo com o método de cultivo na técnica secreta. A técnica ocular dos 9 palácios é uma técnica ocular de nível divino, extremamente poderosa e possuidora de uma força profunda. Embora seja apenas de nível divino, as técnicas oculares são inerentemente técnicas secretas extremamente raras.
E uma técnica ocular dos 9 palácios de nível divino já é comparável em valor a uma técnica secreta geral de nível imperador. Naturalmente, a dificuldade de cultivo dessa técnica secreta também é muito alta, exigindo uma capacidade de compreensão extremamente elevada. Com a Pedra da Iluminação, Jian Li rapidamente captou um vislumbre de seu profundo mistério. Uma luz brilhante e encantadora fluía nos olhos de Jian Li, como se possuísse uma profundidade extremamente miraculosa. 3 dias depois, Jian Li finalmente dominou inicialmente a técnica ocular dos 9 palácios e pôde utilizá-la preliminarmente. Em seguida, compreenderei o poder da lei, murmurou Jian Li em seu coração. Uma vez dominada a técnica ocular dos 9 palácios, a rápida obtenção de proficiência requer acúmulo ao longo do tempo e não pode ser facilmente aprimorada. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 409. Vestígios do Exército Imperial. Continuar a cultivar levaria muito tempo, então Jian Li planejou primeiro compreender o poder da lei. Jian Li já estava prestes a compreender as leis da morte de Shen Men. Se ele conseguisse compreender isso agora, ajudaria muito no seu fortalecimento. Logo em seguida, Jian Li retirou mais uma vez o sangue da essência quase imperador de Shen Men, preparando-se para compreender as leis da morte contidas nele. Mestre, vamos dar uma olhada. O caldeirão demoníaco dourado do dragão púrpura está atualmente no abismo do céu escuro. É uma arma do caminho supremo do imperador. Com a força do mestre, você certamente poderá derrotar todos os heróis e obter a arma do imperador. Nesse instante, a voz da besta do pesadelo soou nos ouvidos de Jian Li. A besta do pesadelo emergiu do reino do vazio, com os olhos cheios de fervorosa excitação. Abismo do céu escuro? Jian Li estreitou ligeiramente os olhos e perguntou, confuso. Então, a besta do pesadelo informou Jian Li sobre o que havia acontecido no túmulo do imperador dragão púrpura, o grande imperador, na montanha divina ancestral. Nos últimos dias, aquele cara usou uma técnica imperial para matar 2 ancestrais antigos. E a arma imperial perdeu completamente o controle e entrou no abismo do céu sombrio por causa disso? As pupilas de Jian Li se contraíram. Ele não esperava que aquele cara no Reino Supremo possuísse meios tão aterrorizantes. Embora Jian Li não tivesse presenciado a cena em primeira mão, esses ancestrais antigos do clã demoníaco ancestral eram todos figuras importantes de nível quase imperador, que poderiam ser consideradas figuras de nível dominador no continente antigo estéreo. 3 deles foram mortos pela mesma pessoa. Foi realmente inacreditável. No entanto, o mais importante é que a arma do imperador, o caldeirão demoníaco dourado do dragão púrpura, havia caído no abismo do céu escuro. Mestre, vamos dar uma olhada juntos. Essa é uma arma do caminho supremo do imperador. Se conseguirmos obtê-la, o mestre certamente será capaz de varrer tudo. A boca de Jian Li se contraiu levemente ao pensar em obter a arma do imperador do caminho supremo. Como poderia ser tão fácil? Aquela era uma arma de imperador do caminho supremo, e com certeza haveria um grande número de pessoas competindo por ela. Ele estava atualmente apenas no nível de grande sábio do 5º nível, mesmo que pudesse lidar com o especialista supremo. No entanto, se um ancestral antigo de nível quase imperador participasse, ele não teria muita vantagem. Era muito possível que ele sofresse um revés ali. Vamos melhorar nossa força primeiro. A arma do imperador do caminho supremo não é algo que possamos cobiçar agora. Jian Li respirou fundo e então disse. Disputar a arma do imperador era arriscado demais. Não havia necessidade de correr esse risco agora. Mestre, esta é uma grande oportunidade. Conheço muito bem o abismo do céu escuro. É meu território. Posso ajudá-lo, e temos uma grande chance. Além disso, existe a raça das trevas no abismo, e ancestrais antigos de nível quase imperador serão envolvidos pelos figurões da raça das trevas. E com a minha ajuda, é garantia de sucesso. A besta do pesadelo continuou a contar a Jian Li. Assim que a besta do pesadelo falou, Jian Li mergulhou em pensamentos profundos. O abismo do céu escuro era uma existência extremamente especial no continente antigo estéreo, um lugar de escuridão extrema. Existia uma raça especial, a raça das trevas, que habitavam o abismo do céu sombrio há muito tempo, e grandes horrores se escondiam ali. No entanto, devido às leis especiais do abismo do céu escuro, essa raça das trevas não podiam deixar o abismo do céu escuro e só podiam permanecer lá. Ali também existiam muitos tesouros únicos do abismo do céu negro. Alguns cultivadores costumavam entrar ali em busca de diversos tesouros especiais do céu e da terra. Muitos cultivadores do antigo continente estéreo também entravam e lutavam ao lado de guerreiros da raça das trevas para aprimorar suas habilidades de combate. Afinal, aquela raça das trevas ainda eram muito poderosas em combate. No entanto, lutar no interior também acarretava um risco considerável. Havia a possibilidade de ser engolido pela escuridão e se tornar um da raça das trevas. Muitos dos guerreiros da raça das trevas que ali se encontravam eram, na verdade, pessoas transformadas do continente antigo estéreo. Se não houvesse ancestrais antigos de nível quase imperador competindo, suas chances não seriam pequenas. Atualmente, o reino de Jian Li havia alcançado o nível do grande sábio do 5º nível, aliado ao seu poderoso corpo imortal das miríades de leis e às inúmeras técnicas secretas de habilidades divinas de artes marciais de alto nível. Jian Li estava confiante de que mesmo se encontrasse um supremo de alto nível, não lhe faltaria poder para lutar. Nesse caso, ele poderia tentar. Jian Li tomou imediatamente uma decisão em seu coração. Ele iria dar uma olhada. Jovem mestre Jian, a flor divina do canto da fênix que você queria foi encontrada. Nesse instante, uma voz clara e agradável soou do lado de fora da sala de cultivo. A flor divina do canto da fênix havia sido encontrada. Os olhos de Jian Li brilharam, e ele sentiu uma onda de alegria em seu coração. A flor divina do canto da fênix era algo necessário para o estágio final do Sutra cultivando o Nirvana da Fênix.
Atualmente, o Sutra do Nirvana da Fênix de Jian Li já havia alcançado o reino da perfeição do 6º estágio. Ele só precisava da flor divina do canto da Fênix para avançar para o 7º estágio. Jian Li havia procurado em muitos lugares, mas não o encontrara. Ele não esperava encontrá-lo aqui, no clã do bicho da Zeda divino primordial. Se ele conseguisse cultivar com sucesso o 7º estágio, teria muito mais recursos. Entrem, disse Jian Li. Logo em seguida, uma mulher incomparável, requintada e comovente, vestida com um longo vestido de cor clara, entrou lentamente. A mulher era Xu Xuan. Após vários dias de repouso, o corpo de Xu Xuan havia se recuperado completamente, e cada movimento carregava um charme e uma sedução irresistíveis. Xu Xuan segurava em sua mão uma medicina espiritual que emanava uma luz vermelha flamejante. Então, Xu Xuan entregou a medicina espiritual a Jian Li. É mesmo a flor divina do canto da Fênix. No instante em que Jian Li pegou a flor divina do canto da Fênix, ele sentiu o poder pertencente ao Sutra do Nirvana da Fênix pulsando constantemente em seu corpo. Senhorita Xu, muito obrigado. Este item é muito importante para mim. Jian Li respirou fundo e disse solenemente a Xu Xuan. Um leve rubor surgiu no rosto de Xu Xuan, mas desapareceu rapidamente. O jovem mestre Jian é muito educado. Sinta-se à vontade para dar quaisquer instruções. Você é um convidado ilustre de nossa raça do bicho da Zeda divino primordial e faremos o possível para atender aos seus pedidos, disse Xu Xuan a Jian Li. Algum pedido? Jian Li piscou, depois olhou para Xu Xuan com um meio sorriso. O rosto de Xu Xuan corou levemente e seus olhos exibiam uma miríade de expressões cativantes. Jovem mestre Xu, isto. Os olhos de Xu Xuan desviaram-se ligeiramente. Ela se lembrou involuntariamente do abraço seguro de Jian Li na terra ancestral do clã Killing ancestral. Tudo bem, não vou mais te provocar. Te chamo se precisar de alguma coisa, disse Jian Li, olhando para a adorável Xu Xuan à sua frente. Xu Xuan soltou um suspiro pesado de alívio, mas uma ponta de decepção inevitavelmente se insinuou em seu coração. Após trocar mais algumas gentilezas com Jian Li, Xu Xuan contorceu sua cintura esbelta e saiu da sala de cultivo com o coração dividido. Deixe-me ver que terrores o 7º estágio do Sutra do Nirvana da Fênix guarda, pensou Jian Li, olhando para a flor divina do canto da Fênix em sua mão. O Sutra do Nirvana da Fênix era uma técnica secreta de habilidade divina que Jian Li havia obtido muito cedo, possuindo habilidades de cura que desafiavam os céus. Isso já havia ajudado muito Jian Li antes. Agora, essa técnica secreta estava finalmente prestes a ser cultivada até seu nível final. Jian Li sentiu que o nível máximo dessa técnica secreta poderia lhe reservar uma surpresa considerável. Capítulo 410 Nirvana da Fênix. Logo em seguida, Jian Li sentou-se de pernas cruzadas no centro da sala de cultivo. A flor divina do canto da Fênix estava firmemente presa na mão de Jian Li. O Sutra do Nirvana da Fênix circulou lentamente, absorvendo rapidamente o poder contido na flor divina do canto da Fênix. À medida que o poder da flor divina do canto da Fênix era absorvido, um grito agudo de Fênix pareceu surgir dentro do corpo de Jian Li. Um avatar da Fênix também apareceu atrás de Jian Li, e toda a sala de cultivo se encheu de uma luz cintilante, extremamente deslumbrante e bela. Várias horas depois, a flor divina do canto da Fênix na mão de Jian Li murchou completamente, sua essência espiritual totalmente absorvida por ele. O poder da Fênix circulava descontroladamente pelo corpo de Jian Li, cintilando com um brilho vermelho escaldante. Estrondo. Em pouco tempo, uma aura extremamente poderosa emanou de Jian Li. Um poderoso espírito verdadeiro da Fênix surgiu dentro do corpo de Jian Li. O grito da Fênix assobiava constantemente dentro do corpo de Jian Li. 7º estágio do Sutra do Nirvana da Fênix. Avanço. Jian Li abriu lentamente os olhos que se encheram do poder da Fênix, acompanhado por um fluxo escaldante de chamas. Finalmente, no 7º estágio, o coração de Jian Li se encheu de alegria. Após atingir o 7º estágio, o Sutra do Nirvana da Fênix alcançou a perfeição absoluta. O efeito curativo atingiu um grau extremamente exagerado. Contanto que não perdesse a vida diretamente, ele poderia se recuperar rapidamente. Mesmo o renascimento de membros decepados era extremamente fácil. Mais importante ainda, após alcançar o 7º estágio, ele também dominou a verdade profunda e suprema do Sutra do Nirvana da Fênix. Nirvana de Fênix. O Nirvana da Fênix é uma habilidade divina extremamente ousada, capaz de um renascimento verdadeiramente celestial. Agora que Jian Li havia condensado o verdadeiro espírito da Fênix, caso Jian Li viesse a morrer devido a um acidente ou conflito. Então, confiando nesse espírito verdadeiro da Fênix, Jian Li pôde ser ressuscitado. Pode-se dizer que Jian Li adquiriu uma habilidade divina adicional que desafia os céus e lhe permite reviver. Agora a segurança melhorou muito, murmurou Jian Li para si mesmo. O verdadeiro espírito da Fênix em seu corpo conferia a Jian Li uma sensação de segurança extremamente forte. Ele jamais imaginou que o 7º estágio deste Sutra do Nirvana da Fênix esconderia uma habilidade divina tão incrível. Com essa habilidade divina, mesmo que algo inesperado acontecesse no abismo do céu escuro, ele não precisaria se preocupar com a sua segurança. Se ele pretendia disputar a arma do imperador, então estava quase pronto para partir. No palácio do clã do bicho da Zeda divino primordial. Jovem mestre Jian, o senhor está de partida? Perguntou Xu Tianxi gentilmente a Jian Li. Um aroma refrescante impregnava o palácio. Jian Li assentiu com a cabeça e disse, obrigado, ancião Xu, por seus cuidados nestes últimos dias. Se houver algo que eu possa fazer no futuro, por favor, não hesite em pedir. Embora o tenham ajudado por causa do símbolo de Shenmen, ele de fato obteve benefícios reais.
A erva divina primordial e a flor divina do canto da fênix, duas medicinas espirituais extremamente importantes para ele. Se não fosse pelo clã do bicho da Zeda divino primordial, ele não sabia quanto tempo mais teria levado. Jovem mestre Jian, você é muito gentil. Foi apenas um pequeno esforço. Este é um símbolo da nossa raça do bicho da Zeda divino primordial. Se precisar de algo, pode usar este símbolo para enviar uma mensagem. Shu Tianxi então tirou um símbolo do bolso e disse. Jian Li assentiu com a cabeça e aceitou a oferta de Shu Tianxi. Logo em seguida, Jian Li trocou mais algumas gentilezas com Shu Tianxi antes de deixar o clã do bicho da Zeda divino primordial. Um vale repleto de luz espiritual azul. Vossa Alteza, o jovem mestre Jian partiu. De um lado do vale, uma bela criada falou lentamente. Ao lado dela estava uma mulher requintada vestindo um longo vestido azul claro. Sua expressão era um tanto melancólica, e seu olhar estava fixo nas diversas flores e plantas exóticas do vale. Eu sei. Shu Xuan assentiu com uma melancolia indecifrável nos olhos. Vossa Alteza, já que o tem em seu coração, por que não? A criada ao lado dela não pôde deixar de perguntar, ao ver a expressão de Shu Xuan. A brisa suave que pairava no ar trazia um aroma refrescante que ondulava a saia da mulher, fazendo-a parecer incrivelmente bela. Yuer, o jovem mestre Jian é diferente de nós. Ele tem coisas muito importantes para fazer, e seus passos não devem ser perturbados pelas minhas leves emoções. A mente de Shu Xuan ecoava com o que o grande ancião lhe havia dito ontem. Vossa Alteza, o grande ancião solicita a sua presença. Nesse instante, uma voz respeitosa veio de perto. Montanha divina ancestral. Jian Li continuou acelerando em direção à parte externa. A besta do pesadelo estava em cima do ombro de Jian Li, contando-lhe sobre o abismo do céu escuro. Ao longo do caminho, eles encontraram muitas bestas demoníacas estranhas, todas as quais foram esmagadas à força sob os violentos ataques de Jian Li. Em pouco tempo, Jian Li alcançou o perímetro externo da montanha divina ancestral. A supressão das regras do Dao Celestial era muito menor no perímetro externo da montanha divina ancestral. Jian Li podia sentir a lenta circulação de sua energia mental e poder espiritual. Havia algo estranho ali. Ao chegar ao perímetro externo, Jian Li sentiu subitamente que o ambiente ao redor havia se tornado um tanto opressivo. O perímetro externo, que antes era bastante barulhento, agora estava estranhamente silencioso. A selva e o céu estavam vazios, desprovidos de qualquer criatura viva. Jian Li lembrou que quando entrou havia muitos pássaros e vários animais estranhos naquela selva e céu. Agora todos eles tinham ido embora. Pirralho, você matou minha Qianqian? Nesse instante, uma voz rouca soou no ouvido de Jian Li. Emergiu lentamente da selva no perímetro externo, um grupo de figuras gigantescas do clã dos demônios ancestrais. Na frente estava um velho alto e de semblante severo. Nome, Yuan Shan. Reino, 8º nível do Reino Supremo. Linhagem do macaco demoníaco primordial. Destino potencial de quase imperador. Roxo, soberano regional. Roxo, clã demoníaco ancestral. Roxo. Roteiro de vida, personagem secundário em Grande Imperador do Caos, terceiro ancião do clã primordial dos macacos demônios na Montanha Divina Ancestral. Favorabilidade, menos 99. Ponto de virada recente nenhum. Uma besta demoníaca de elite do 8º nível do Reino Supremo, Jian Li estreitou ligeiramente os olhos. Um ancião do clã primordial dos macacos demônios. Os numerosos guerreiros do clã dos macacos diabólicos atrás deste ancião também eram extremamente poderosos, em sua maioria da raça demoníaca de grau santo. Yang Qianqian, será que há alguém relacionado a esse Yang Qianqian? O que você está dizendo? Não entendo o que você quer dizer, disse Jian Li, indiferente. Ele não tinha nenhuma marca da linhagem nas mãos naquele momento, então Jian Li não admitiria isso apenas com palavras. Pirralho, você acha que com a proteção do clã do bicho da Zeda divino primordial eu não ousaria agir contra você? Nosso clã primordial dos macacos demoníacos nunca precisa de provas para agir. Se eu digo que é você, então é você. Yuan Shan então falou, seus olhos cheios de uma luz feroz. Os numerosos guerreiros do clã dos macacos demônios primordiais atrás dele também olhavam para Jian Li com olhares ferozes. Vão e capturem esse cara para mim. Quero torturá-lo severamente, fazendo-o afundar para sempre em uma dor extrema. Depois de terminar de falar, Yuan Shan enviou seus subordinados para capturar Jian Li. Imediatamente depois, todos os subordinados de Yuan Shan atacaram Jian Li. Uma energia que violenta percorria continuamente o ambiente ao redor deles. Capítulo 411. O poder do talismã de contenção da origem. A selva exterior da montanha divina ancestral estava repleto de uma energia que violenta por toda parte. Vários membros do clã primordial dos macacos demoníacos atacaram Jian Li em uníssono. Svi, svi, svi. Jian Li estreitou ligeiramente os olhos e em seguida desembainhou sua espada divina Panvu. Jian Li empunhava a espada divina Panvu, e uma intenção de espada da unidade suprema incomparável emanava dela. Rasgar, enquanto uma fúria de luz da espada se alastrava. Os numerosos membros do clã primordial dos macacos demônios que avançaram foram instantaneamente abatidos pela intenção de espada ilimitada de Jian Li. Mais de uma dúzia de membros da raça demoníaca no Grande Sábio foram despedaçados pela luz da espada, com seu sangue e carne dilacerada espalhando-se por toda parte. Era realmente uma cena como um campo de azuras. Agora a força de Jian Li havia alcançado o 5º nível do Grande Reino Santo. Lidar com esses membros da raça demoníaca no Grande Reino Santo era como matar pintinhos. Não havia diferença alguma. Pequena besta, você está cortejando a morte. Yuan Shan, não muito longe dali, rugiu ao ver a afiada intenção da espada de Jian Li, e seu corpo disparou, investindo diretamente contra Jian Li. Uma energia jurídica brilhante fluiu ao redor do corpo de Yuan Shan, e o espaço circundante se estilhaçou camada por camada. Num instante, Yuan Shan avançou diante de Jian Li.
Ele queria matá-lo com um só golpe, sem lhe dar qualquer chance. Um par de misteriosas asas de Deus e asas demoníacas apareceu atrás de Jian Li e, ao mesmo tempo, a grande técnica Kunpin também foi ativada ao extremo. Antes que o ataque de Yuan Shan chegasse, o corpo de Jian Li deslocou-se instantaneamente para uma grande distância, evitando por pouco o golpe. Dengue! O ataque de Yuan Shan atingiu o ar, e uma violenta onda de Qi explodiu instantaneamente. A selva circundante foi devastada pela força violenta do Qi, transformando-se em uma enorme cratera profunda. Ele realmente conseguiu se esquivar. Yuan Shan olhou para Jian Li, que tinha asas nas costas ao longe, incrédulo. Uma mera formiga no grande sábio conseguiu desviar-se de seu ataque. Quero ver por quanto tempo você consegue se esconder. Yuan Shan rugiu furiosamente, sua aura tornando-se ainda mais violenta. O poderoso poder da lei parecia congelar o espaço. Não tenho tempo para brincar com você. Deixe-me te dar algo bom. Nesse instante, a voz clara de Jian Li soou no ouvido de Yuan Shan. Voxox. Logo em seguida, um talismã com runas misteriosas apareceu repentinamente diante de Yuan Shan. Uma aura capaz de destruir o mundo emanou dali. As pupilas de Yuan Shan se contraíram. Quando foi que isso? Estrondo. Um instante depois, o talismã de contenção da origem explodiu, e um poder da lei destrutivo irrompeu diante de Yuan Shan. O violento Qi e o poder da lei varreram toda a selva exterior como uma tempestade. Yuan Shan e seus numerosos guerreiros do clã dos demônios ancestrais foram engolfados por essa tempestade. Enquanto o Qi e o poder da lei se alastravam descontroladamente, muitos membros da raça demoníaca tiveram seus corpos dilacerados por essa aura feroz e tirânica. Imediatamente ecoaram sons de lamentos e gritos de dor. Todo o espaço foi transformado em uma zona de vácuo. Dengue. Yuan Shan também foi atingido por esse terrível ataque de tempestade e foi arremessado para trás violentamente, seu corpo ensanguentado, um cenário sangrento por toda parte. Tosse, 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 ah, seu vira-lata, vou te matar, vou te matar. Yuan Shan suportou a dor intensa em seu corpo e lutou para se levantar dos escombros destruídos. Ao ver as ruínas ao redor e a infinidade de sangue e carne dilacerada, o coração de Yuan Shan sangrou. Ele havia perdido muitos guerreiros de elite. Mais importante ainda, aquele cara tinha escapado. Pou! Nesse instante, uma luz de espada gélida surgiu à distância, e uma longa espada, irradiando uma luz fria sem fim, repousou contra a garganta de Yuan Shan. Ao mesmo tempo, um pé estava firmemente plantado no peito de Yuan Shan. Você sabe quem eu sou? O rosto de Yuan Shan ficou instantaneamente extremamente sombrio ao ver o súbito aparecimento de Jian Li, e seu coração afundou. Nesse momento, Yuan Shan, após ser bombardeado pelo talismã de contenção da origem, já estava extremamente fraco, e todo o seu poder espiritual e poder da lei estavam esgotados. Se Yuan Shan não fosse um membro da raça demoníaca do clã dos macacos demoníacos primordiais com um físico forte, o impacto naquele instante o teria suprimido e matado instantaneamente. Responda a minha pergunta ou morra, disse Jian Li, indiferente. O momento do aparecimento de Yuan Shan foi muito misterioso. Jian Li havia matado Yang Qianqian e depois de entrar na montanha divina ancestral, não contatou mais ninguém. Além disso, sua marca de linhagem também havia sido apagada. Como esse cara sabia que eu matei Yang Qianqian? Os olhos de Yuan Shan estavam cheios de raiva. Ele era um ancião do clã primordial dos macacos demoníacos. Quando foi que ele já havia sofrido tamanha humilhação? No entanto, a frieza nos olhos de Jian Li e a lâmina afiada da espada em sua garganta o impediram de ter a menor coragem para resistir. Então pergunte. Yuan Shan rangeu os dentes e disse. Quem te disse que eu matei Yang Qianqian? Jian Li perguntou diretamente. Foi você mesmo quem a matou. O corpo de Yuan Shan tremeu violentamente e a raiva o consumiu por completo. Um forte cheiro de sangue o envolvia. Responda a minha pergunta ou morra. A espada divina Panvu na mão de Jian Li liberou uma intenção de espada da unidade suprema tirânica e incomparável. Yuan Shan cerrou os dentes, a raiva e o medo permeando todo o seu corpo. Finalmente Yuan Shan cedeu. Ele não queria morrer. Acontece que Wu Linger, do clã Qilin ancestral, havia revelado essa notícia a ele. Além disso, Wu Linger havia feito um acordo com Yuan Shan, pedindo a Yuan Shan que capturasse Jian Li vivo e o levasse até o Wu Linger. Foi aquela mulher. Jian Li estreitou ligeiramente os olhos, um toque de frieza surgindo em seu coração. Ele já havia provado sua inocência, mas mesmo assim ela continuou com essa artimanha. Matar com uma faca emprestada. Aquela mulher certamente tinha bons métodos. Já respondi a sua pergunta, agora pode me deixar ir, certo? Disse Yuan Shan em voz grave. Ah, é? Quando foi que eu disse que ia te deixar ir? Perguntou Jian Li, em tom de dúvida, com os olhos cheios de um sarcasmo brincalhão. Montanha divina ancestral. Em um pavilhão requintado. No pavilhão havia uma mulher atraente com um rosto delicado e uma marca na testa. A mulher tinha uma figura graciosa, vestida com um longo vestido vermelho vibrante, e possuía pernas longas, claras e delicadas. Vossa Alteza, aquele Jian Li já deixou o clã do bicho da Zeda divino primordial. Presumivelmente, o ancião Yuan o capturará em breve. Uma criada vestida com trajes de palácio ao lado da mulher sorriu levemente. Wu Linger ergueu lentamente a cabeça e olhou para os arbustos floridos à distância. Uma fragrância rica pairava continuamente no ar, proporcionando uma sensação refrescante. Espero que sim. Sem a proteção do clã do bicho da Zeda divino primordial, aquele cara não passa de uma formiga que pode ser facilmente esmagada, disse Wu Linger indiferente. Ataque inimigo. Protejam Vossa Alteza. Nesse instante, um grito apressado ecoou. Os membros do clã Qilin ancestral ao longe estavam em pânico. Svi, svi, svi. Imediatamente depois, uma longa espada, imbuída de uma intenção da espada da unidade suprema incomparável, surgiu repentinamente do reino do vazio.
Capítulo 412 Abismo Sombrio. Em seguida, apareceu um jovem de beleza incomparavelmente alta. O jovem brandia sua longa espada como o imortal da espada invencível. Não muito longe dali, numerosos membros do clã Killing ancestral foram rapidamente aniquilados pelos ataques da espada divina Panvu de Jian Li e pela incomparável intenção da espada da Unidade Suprema. A expressão de Wu Linger mudou drasticamente quando ela viu Jian Li aparecer de repente. Como isso é possível? Esse cara não deveria ter sido capturado pelo ancião Yuan? Além disso, que força assustadora, o que está acontecendo? Embora ela não tenha trazido os membros de elite do clã Killing ancestral desta vez, ainda havia vários membros de nível baixo do clã Killing ancestral do Reino Supremo. No entanto, esses membros do clã Killing ancestral do Reino Supremo eram como ervas daninhas nas mãos de Jian Li, facilmente colhidos e com pouca capacidade de resistência. Muitos guerreiros do clã Killing ancestral já haviam liberado seu corpo verdadeiro de Killing, mas também foram facilmente massacrados. Sangue e dor preenchiam toda a área. Vossa Alteza, vamos embora. Aquele sujeito é muito sinistro. Vamos sair daqui primeiro e depois pensamos em como lidar com ele, disse a criada ao lado de Wu Linger. Wu Linger observou seus companheiros de clã sendo massacrados com facilidade, seus olhos cheios de tristeza e indignação. Certo, nós? Wu Linger cerrou os dentes e continuou. Bang. Antes que Wu Linger pudesse terminar de falar, uma leve oscilação apareceu no reino do vazio. Um punho gigantesco estilhaçou instantaneamente a cabeça da criada ao lado de Wu Linger. Sangue e carne picada espalhados por toda parte. O rosto de Wu Linger empalideceu instantaneamente, e uma sensação de medo invadiu. Seu rosto delicado e encantador e seu corpo gracioso também estavam manchados de sangue. Logo em seguida, um jovem de beleza incomparavelmente bela reapareceu vindo do reino do vazio. O punho direito do jovem ainda pingava sangue vermelho fresco. Jian Li, você, como isso é possível, como existem dois de você? Disse Wu Linger, incrédulo. Não muito longe dali, uma mulher chamada Jian Li massacrava continuamente os membros de seu clã Killing ancestral. O que está acontecendo com essa pessoa na frente dela, que é a cópia exata dele? O rosto de Jian Li estava inexpressivo. Então ele disse indiferentemente, isso não tem nada a ver com você. Você procurou o clã dos macacos diabólicos para lidar comigo, e agora é a sua vez. Aquele ao longe era o clone de Jian Li, formado a partir do Ki primordial inicial. O que você quer dizer? Eu não sei do que você está falando. A expressão de Wu Linger mudou ligeiramente, e então ela disse rapidamente. Embora não soubesse por que a força de Jian Li era tão formidável, ela absolutamente não podia admitir que usaria o clã dos macacos diabólicos para lidar com Jian Li naquele momento. Caso contrário, seria difícil garantir que Jian Li não. Bang. Assim que Wu Linger terminou de falar, sentiu uma dor aguda no abdômen. Wu Linger baixou lentamente a cabeça e viu que a mão direita de Jian Li, em algum momento desconhecido, havia perfurado seu corpo. Uma sensação de fraqueza e confusão permeou todo o corpo de Wu Linger. Será que vou morrer? Ainda não encontrei o assassino do meu irmão, como posso? Wu Linger murmurou baixinho, enquanto a luz em seus olhos diminuía. Os sons do massacre ao seu redor já haviam começado a se dissipar. Não me interessa a sua resposta. Aliás, deixe-me lhe dizer uma coisa. Fui eu quem matou seu irmão. Agora vocês dois podem se reconciliar. Jian Li sussurrou no ouvido de Wu Linger. Assim que Jian Li pronunciou suas palavras, o olhar turvo de Wu Linger se inflamou instantaneamente com uma onda de calor intenso. Foi você. Ah. A mente de Wu Linger foi tomada por uma fúria sem fim. Ela queria subjugar e matar Jian Li na sua frente, mas já não tinha essa capacidade. Estrondo. Imediatamente depois, uma energia que feroz emanou do corpo de Jian Li, despedaçando instantaneamente Wu Linger à sua frente. Ao ver a Wu Linger completamente destruída, Jian Li também sentiu um pouco de melancolia. Originalmente, se ela não tivesse saltado para fora, Jian Li não teria tido muito interesse em lidar com ela. No entanto, ela era simplesmente entusiasmada demais. Os membros do clã Killing ancestral, à distância, ficaram ainda mais furiosos ao verem sua filha real ser subjugada e morta por Jian Li. Diversas e poderosas técnicas secretas de habilidades divinas eram continuamente bombardeadas. Logo em seguida, Jian Li, que havia enfrentado Wu Linger do outro lado, também entrou no campo de batalha. Graças aos seus esforços conjuntos, esses membros da raça demoníaca do clã Killing ancestral foram rapidamente aniquilados. Continente Central. Abismo do Céu Escuro. O Abismo do Céu Escuro está localizado na parte leste do continente central, em um planalto extremamente sombrio. Os arredores do planalto estão envoltos em uma névoa negra. As flores e plantas espirituais do planalto também têm uma aparência extremamente estranha. Serras negras, folhas das flores que escorrem seiva negra têm uma aparência extremamente sinistra. Este abismo do céu escuro não é lugar para humanos, é assustador demais. Sim, eu nunca pensei que chegaria aqui um dia nesta vida. Por que aquele bandido Shen escolheu um lugar tão ruim? Ele teve que trazer a arma do imperador para cá, não é simplesmente repugnante. Sabe de uma coisa? É justamente em um lugar como este que temos uma chance, caso contrário, jamais teríamos a oportunidade de tocar naquela arma suprema do Imperador do Caminho nesta vida. No Planalto Sombrio existem vários cultivadores avançando pelo Planalto. Seus objetivos são extremamente claros, ir para o Abismo do Céu Escuro. A notícia de que a arma do Imperador do Caminho Supremo caiu no Abismo do Céu Sombrio já se espalhou por toda parte. Muitos indivíduos que se autoproclamam extraordinários planejam ir ao Abismo do Céu Escuro para investigar, na esperança de obter a arma do Imperador. Há também muitos cultivadores que desejam aproveitar esta oportunidade para pescar em águas turbulentas e ampliar seus horizontes. Afinal, uma entrada em grande escala como essa no Abismo do Céu Escuro é extremamente rara.
Se eles conseguissem obter outra arma do Imperador, seria realmente inimaginável. Ao redor do Planalto Sombrio existem várias forças, desde forças do nível da Terra Sagrada até forças de segunda categoria, e todos os tipos de cultivadores estão caminhando lentamente em direção ao abismo do céu sombrio. A presença de tantos cultivadores tornou a atmosfera, antes silenciosa, do Planalto Sombrio um pouco tensa. Do outro lado do Planalto, um grupo de cultivadores com auras extremamente poderosas caminhava lentamente para a frente. À frente deles estava uma mulher incomparável, envolta em um véu. Seu olhar era frio, sua figura graciosa e sedutora, e todo o seu corpo exalava uma aura gélida como um lótus de gelo. Vossa Alteza, tudo foi minuciosamente investigado. A Terra Sagrada do Caos, o Templo da Reencarnação, a família Zou do Corpo Demoníaco Primordial, a Montanha Divina Ancestral e muitas outras forças de elite enviaram pessoas desta vez. Após um instante, uma voz agradável soou no ouvido da mulher incomparável. Uma cultivadora vestida de preto seguia respeitosamente ao lado da mulher incomparável. Tanta gente? E até o Templo da Reencarnação não resistiu à tentação de entrar na jogada. Parece que a luta desta vez provavelmente não será tão fácil. Um traço de solenidade surgiu no coração daquela mulher incomparável. Entendo. A propósito, há alguma notícia do filho divino Jian Li? A mulher incomparável pareceu se lembrar de algo e então perguntou. O ambiente era sombrio, e ocasionalmente ouvia-se o uivo do vento yin. Vossa Alteza, ainda não. Muitos discípulos já foram enviados para investigar. Creio que em breve teremos notícias dele, continuou o cultivador vestido de preto. Capítulo 413. Compreendendo as leis da morte. Xia Qingjin franziu ligeiramente a testa. Ainda não havia notícias de Jian Li? Será que ele estaria cultivando em algum lugar isolado? Membros da seita demoníaca primordial, finalmente os encontrei. Parem aí mesmo, tenho algumas perguntas para vocês. Nesse instante, uma voz fria soou nos ouvidos de Xia Qingjin. Finalmente saiu. Jian Li sentiu um imenso poder dentro de seu corpo, e uma onda de satisfação o invadiu. A besta do pesadelo ao lado dele também saltava de alegria, finalmente podendo seguir para o abismo do céu escuro, após perder a supressão das regras do céu e da terra da montanha divina ancestral. Jian Li sentia clareza em todo o corpo, seu Qi sangue e poder espiritual estavam integrados em um só, e uma sensação de controle sobre tudo permeava seu coração. Após Jian Li lidar com Wu Linger e os outros, ele rapidamente guardou os espólios e deixou a montanha divina ancestral. Pul, pul, pul. Nesse instante, Jian Li sentiu subitamente um lampejo de inspiração. Sob um lampejo de inspiração, uma aura violenta pareceu circular dentro de seu corpo. Eram as leis da morte. Os olhos de Jian Li brilharam. Essa aura violenta era exatamente igual às leis da morte contidas no sangue da essência do quase imperador Shen Men. Seria possível que as leis da morte estivessem prestes a ser compreendidas com sucesso? Logo em seguida, Jian Li não perdeu tempo, encontrando rapidamente um local seguro e adequado nas proximidades, preparando-se para compreender o poder da lei de uma só vez. Dentro de uma caverna dilapidada, Jian Li estava sentado de pernas cruzadas na caverna, e uma gota de sangue com uma aura dourada flutuava acima dele. A profunda aura presente no sangue da essência do quase imperador era continuamente absorvida por Jian Li. Bum, bum, bum. Meia hora depois, uma intensa flutuação de aura emanou do corpo de Jian Li, envolvendo toda a caverna em um mecanismo de que aterrador. Uma luz espiritual branco-acinzentada apareceu no corpo de Jian Li. Essa luz espiritual branco-acinzentada parecia emanar uma aura que aniquilava tudo, causando uma frieza arrepiante nas pessoas. Ele finalmente compreendeu as leis da morte. Jian Li abriu lentamente os olhos, que estavam cheios de alegria. Jian Li podia sentir o terror dessas leis da morte. A luz espiritual branco-acinzentada emitia uma aura de aniquilação incomparavelmente fria. As leis da morte são uma das leis originais, possuindo um poder destrutivo extremamente audacioso, capaz de desafiar os céus. Seu poder superava em muito das leis convencionais comuns. Mestre, muitas pessoas já estão a caminho do abismo do céu sombrio. Assim que Jian Li pressentiu as formidáveis leis da morte, a besta do pesadelo emergiu do reino do vazio. Jian Li estreitou ligeiramente os olhos. Muitas pessoas tinham ido para o abismo do céu escuro. Isso era esperado, já que envolvia uma arma do imperador do caminho supremo. Seria estranho se ninguém fosse. Então vamos também. Jian Li respirou fundo e continuou. Já que ele havia decidido se apoderar da arma do imperador, definitivamente precisava se apressar para chegar lá. Logo em seguida, Jian Li não perdeu tempo. Depois de arrumar seus pertences, ele partiu rapidamente em direção ao abismo do céu escuro com a besta do pesadelo. Meio-dia depois, após utilizar múltiplos dispositivos de teletransporte e a velocidade extrema das asas do diabo, Jian Li chegou rapidamente ao local do abismo do céu escuro. O abismo do céu escuro estava localizado em um planalto no centro-leste do continente. Como esse planalto ficava próximo ao abismo do céu escuro, também era chamado de Planalto Escuro. Não havia guerreiros da raça das trevas presentes no Planalto Sombrio. Apenas uma névoa negra permeava todo o planalto. Envolto por uma névoa negra, todo o planalto estava completamente desolado e assustador. Mestre, você não pode voar pelo ar ao entrar no Planalto Sombrio, ou será corroído pelo misterioso poder do planalto. Sussurrou a besta do pesadelo enquanto repousava no ombro de Jian Li. Corroído por um poder misterioso? Jian Li estreitou ligeiramente os olhos. O que era aquilo? No entanto, Jian Li não pretendia desafiar essa regra com suas próprias habilidades. Não havia necessidade.
Seus idiotas, vocês podem andar devagar. Eu vou pegar a arma do Imperador do Caminho Supremo. Nesse instante, um jovem de boca afiada e bochechas encovadas que estava por perto deu uma gargalhada alta. Logo em seguida, o jovem ativou seu poder espiritual, preparando-se para voar em direção às profundezas do Planalto, onde se localizava o abismo do céu escuro. Ah, não! O jovem mal havia voado 10 anos quando soltou um grito de partir o coração. Parecia que algo estava corroendo seu corpo. Jian Li ativou lentamente sua técnica ocular dos 9 palácios, e uma runa misteriosa cintilou no fundo de seus olhos. Logo em seguida, Jian Li viu uma grande mancha de pontos pretos aparecer no corpo do jovem. Os pontos pretos rapidamente cobriram todo o corpo do jovem como densos enxames de minúsculos insetos. Em pouco tempo, o corpo do jovem ficou completamente carbonizado. Bang! O jovem carbonizado caiu no chão, seu corpo se despedaçando instantaneamente, transformando-se em pó e cinzas espalhadas. Seria esse o poder misterioso? Jian Li sentiu um arrepio percorrer seu couro cabeludo. Esse tipo de poder inexplicável era assustador demais. Todos os anos, pessoas vêm desafiar as regras do Planalto Sombrio. Exatamente. Eles sempre acham que todo mundo é idiota e que só eles são espertos. Agora ele só pode ir ser esperto com o Rei do Inferno. Ele provavelmente é algum ancestral de segunda geração de uma família desconhecida que nunca usa o cérebro. A multidão ao redor conversava entre si, aparentemente já acostumada com aquela cena. Jian Li permaneceu inexpressivo e caminhou rapidamente para dentro. Ao adentrar as profundezas do Planalto, a aura sinistra que o cercava tornou-se cada vez mais aterradora. Um poder aterrador parecia emanar de toda a névoa. Jian Li percebeu que vários dos cultivadores ao redor haviam desaparecido inexplicavelmente. A energia mental de Jian Li já estava no limite, percebendo cada mudança sutil ao seu redor. Mas o estranho era que Jian Li parecia totalmente incapaz de detectar a razão ou o método do desaparecimento deles. Parecia que eles simplesmente desapareceram enquanto caminhavam, sem qualquer sinal de alerta. Além disso, o número de pessoas desaparecidas parecia estar aumentando, desde o grande sábio até o reino da vida e da morte. Todos os tipos de reinos foram afetados. Este lugar é muito perverso, murmurou Jian Li para si mesmo. Esse tipo de desaparecimento repentino e sem padrão era um pouco assustador. Espere, essa situação nunca havia ocorrido antes no abismo do céu sombrio. Nem os registros históricos nem a besta do pesadelo mencionavam tais desaparecimentos inexplicáveis. Será que alguma mudança inesperada havia ocorrido ali? Um arrepio percorreu o coração de Jian Li. Besta do pesadelo, você sabe o motivo do desaparecimento dessas pessoas? Jian Li perguntou então à besta do pesadelo ao seu lado. Para algo assim, a besta do pesadelo deveria ser a mais experiente. Besta do pesadelo? Jian Li franziu ligeiramente a testa. Por que a besta do pesadelo não estava respondendo? Oh não, onde está a besta do pesadelo? Será que a besta do pesadelo também desapareceu? A expressão de Jian Li tornou-se extremamente sombria. Será que até a besta do pesadelo tinha sumido? Ele não conseguiu sentir nenhuma aura da besta do pesadelo. Além disso, sua ligação mental com a besta do pesadelo havia desaparecido completamente. O que aconteceu? Jian Li recuperou os sentidos e olhou em volta, constatando que o local estava completamente vazio. Tudo estava desolado. Ele só conseguia ver uma névoa sem fim. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.